Muito bom dia, queridos irmãos. Vamos iniciar o nosso tempo de culto com o levantamento da oferta missionária. Agora não sei se há aí alguma pequenina que pode... Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vamos levantar, irmãos, vamos cantar este hino, este cântico, esta oração, falar com Deus. Façamo-nos de coração, façam isso de coração, fechem os vossos olhos, falem com Deus, porque Ele é o Deus forte. Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vamos fazer a leitura bíblica que está em Mateus 25, do 14 até ao 30. Creio que vai ser projetado, os irmãos poderão acompanhar.
E diz assim: porque isto é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que receberam 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 e trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qual que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. 2 coisas chamam a minha atenção neste texto, meus irmãos. Uma é que os servos recebem, e recebem do seu senhor. A outra é que, e estando num dia em que vamos celebrar a ceia do Senhor, o Senhor vai voltar, e nós devemos ter isso em mente. O nosso Senhor vai voltar. E a todos Ele entregou dons e talentos que devemos colocar ao seu serviço. No mundo estava escondido, com um vazio no coração, buscando algo perdido, encontrei a solução. Jesus resgatou minha vida, do pecado não sou escravo, não. Servirei todo dia, escutarei da sua boca então. Servo bom e fiel, minha alegria eu te darei. No pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. Servo bom e fiel, minha alegria eu te darei. No pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. Um tesouro eu encontrei, o valor que a minha vida tem. Escravo teu eu serei, para tua glória viverei. Todo o fruto que eu der, no trabalho para o Rei, será meu galardão, no dia em que lhe disser.
assim seja. Que possamos um dia ouvir do nosso Senhor: servo bom e fiel, entra na minha alegria, entra na minha presença. Porque de facto, que maior alegria é do que viver diante do nosso Deus. O salmista no Salmo 84 disse que mais vale um dia nos átrios do meu Senhor do que 1000 noutro sítio qualquer. E ele estava a falar de um espaço físico. Agora imaginemos um dia, uma eternidade diante do nosso Deus, no céu, com Ele. Amém? Por isso, não há como servir ao nosso Senhor. Não há como amá-lo. Não temos hipótese. O amor dele é tão grande que nos leva a servir, nos leva a amá-lo, nos leva a querer estar diante da sua presença para sempre. Por isso cantamos: como não amar-te? Como não amar-te, meu Salvador e Deus? Como não servir-te a quem serviu na cruz por todos nós? Como não seguir-te? O teu caminho é a vida real. Como não amar-te, meu Salvador e Deus? Possamos fazer desta a nossa oração. Como não amar o nosso Deus? Como não amar-te? Como não servir-te? Como não seguir-te? Meu Deus, como não amar-te? Como não amar-te, meu conforto e poder? Como não servir-te? Tu és real e permaneces fiel. Como não seguir-te e um dia na tua glória entrar? Como não se amar-te, meu Salvador e Deus? Como não, mais uma vez? Como não amar-te? Como não servir-te? Como não seguir-te? Meu Deus, como não amar-te? Como não servir-te? Como não seguir-te? Meu Deus. No texto que lemos há pouco, no verso 21 diz: E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Durante a próxima música vamos fazer o levantamento da oferta. Peço aos irmãos tesoureiros que possam fazê-lo. E queria dizer-vos que isto é um privilégio
dos membros da Igreja e aqueles que nos visitam não se devem sentir obrigados a dar. Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, mais uma vez. Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu quero mais e mais estar a teu lado, Senhor. Pois para te adorar mais uma vez. Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faz o que está em teu coração, e que a cada dia eu quero mais e mais estar a teu lado, estar a teu lado, estar a teu lado, Senhor. Vamos ter uma palavra de oração de agradecimento por estas ofertas com a nossa irmã Luísa. Meu Deus, é bom estar na tua casa, Senhor. Ou seja, vir aqui com o propósito de certeza de que tu nos ouves e que todos juntos podemos louvar o teu nome, Senhor. Dizer-te obrigada porque tu cuidas de nós. Obrigada porque tu sempre nos ouves. Obrigada porque sempre sentimos que tu estás connosco. Pai Santo, agradecemos por estas ofertas, Pai. E dá ao teu povo sabedoria
para a gerir, em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, bom dia. Já houve quem dissesse que eu tenho uma gravata gira. Sabem, uma das coisas que a gente aprende no seminário é que quando a gente não tem muita certeza da mensagem, a gente tem que pôr uma roupa fixe que pelo menos lembra de alguma coisa. E já agora, confesso, pus em homenagem à nossa irmã Rosemary. Essa foi uma das gravatas que eu ganhei do pastor Moisés. Portanto, fiz mesmo de propósito. Queria também dizer aos pais de bebês e de crianças pequeninas, eventualmente, se precisarem, o áudio desse culto está a ser reproduzido em tempo real no gabinete pastoral aqui desse andar. Podem ir até lá se for preciso. Entretanto, conseguem continuar a ouvir a mensagem e não precisam estar preocupados se conseguem ou não que os miúdos estejam mais calmos. Mas estejam à vontade para estar aqui ou estarem lá, como for melhor e como sentirem-se mais à vontade. Bem, na semana passada eu não estive cá, mas ao que parece, o pastor Alberto andou a falar sobre pastores, não é? Falou sobre um texto que eu confesso, fico muito feliz de ter sido ele e não eu, porque de facto falar sobre honra aos pastores é algo que eu ainda tenho alguma dificuldade, sendo eu um pastor. Posso falar sobre isso na igreja de outros, mas falar na nossa igreja é mais difícil e eu fico mesmo feliz que tenha sido ele. E devia continuar a falar sobre honra aos pastores, mas com o acampamento lá pelo meio também não consegui me preparar como deve ser. E também ao mesmo tempo, quando estava a ler o texto, confesso, depois das 2 semanas que vivi, eu não conseguia pregar sobre outra coisa senão sobre serviço. E queria mesmo partilhar com os meus irmãos um pouco sobre serviço e sobre aquilo que Deus nos chama para fazer. E desafiava os meus irmãos então a abrirem agora as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13. João, no capítulo 13, é um texto bastante conhecido até. Vamos ler a partir do verso 2. João 13, a partir do verso 2. Só para os meus miúdos não se sentirem mal. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz misericórdia. As brincadeiras que a gente faz no acampamento, não é? Muito bem. João, capítulo 13, a partir do verso 2, eu vou fazer assim, eu leio um verso e lá pelo meio os irmãos vão lendo os versos a seguir até o verso 6, está bem? João 13, 2 a 6. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, ok. Agora vamos saltar até o verso 12. Do 12 ao 17, lerei eu. Então, depois que lhe lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que os enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, eis aqui um pequeno trecho da Tua palavra lida, Senhor, e eu te peço que uses a minha vida para falar à Tua igreja nessa manhã. Que não seja, Senhor, a minha incapacidade humana limitador para aquilo que Tu queres falar e para aquilo que Tu queres fazer. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Muito bem. Conhecemos esse texto? Jesus a lavar os pés dos discípulos. Quando aconteceu? Quando foi? A seguir a Páscoa
Eles tiveram a ceia, depois ele lava os pés e depois cruz. Certo? Estamos bem contextualizados? Muito bem. Então, a ideia de lavar os pés não era algo propriamente novo. A verdade é que o costume de lavar os pés era algo que já vinha desde as civilizações mais antigas. Principalmente porque eles andavam com sandálias ou pés descalços e tinham os pés todos poeirentos e doridos, verdade seja dita. E quem andou 2 semanas no acampamento entende o que é um pé dorido, de andar para lá e para cá o tempo todo. Nós ficamos com os pés bem sujos e a gente que usou chinelos então foi uma coisa linda. A Letícia tem os pés todos carcalados por baixo, com as peles a soltar e tudo. A verdade é que as pessoas quando chegavam à casa de um anfitrião, se esse fosse um bom anfitrião, ele iria recebê-las com uma bacia com água e um servo que iria lavar os pés para tirar as impurezas da rua e também para aliviar um bocadinho as dores que a pessoa sentia pela sua caminhada. O servo que fazia esse trabalho não era qualquer servo. Era o mais reles que existia na casa. Porque, de facto, era uma função que não era agradável a ninguém. Ele iria se prostrar diante da pessoa com uma bacia e uma toalha, iria lavar-lhe os pés e enxugar. Era quase que um sinal de humilhação pessoal e de exaltação à pessoa que estava a chegar. Bem, nós temos esse costume em todo o Antigo Testamento a aparecer. Quem gosta de apontar factos, podem apontar. Gênesis 18, 4, Gênesis 19, 2, 24, 32, 43, 24, 1 Samuel 25, 41. Muitas e muitas vezes nós vemos pessoas a chegar e o mais real servo a lavar-lhe os pés. Ok. Só que o que acontece é que, de repente, Jesus vai a um lugar para ceiar com os seus discípulos, para celebrar a Páscoa, e ele vai instituir uma coisa bastante diferente. Porque era comum lavar os pés, mas não era comum ser a pessoa mais importante na sala a fazer. Era comum lavar os pés antes de comer. Era comum lavar os pés, mas o que aconteceu naquela sala era tudo menos comum. Jesus, diante dos seus discípulos, vai pegar uma toalha, cingir os seus lombos, abaixar-se e curvar-se. Eu não sei se vocês conseguem imaginar a cena, mas eu pedia-vos mesmo para tentar fazer. Jesus, curvado diante de homens pecadores, a lavar os seus pés. Eu confesso que quando eu li e imaginei essa cena, isso mexeu comigo. Não faz sentido. A verdade é que mexeu com Pedro também. Pedro vai dizer: Jesus, és tu que lava os pés a mim? Não pode ser. Jesus, no versículo 12, vai perguntar: vocês entendem o que aconteceu? Jesus lava o pé dos 12 e, deixa-me abrir um parênteses, dos 12. O texto começa por dizer: tendo Judas já em seu coração de trair Jesus. Ele vai sair dali diretamente para trair Jesus. E aos 12, Jesus lava os pés. E no fim ele diz: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. E Jesus aqui vai usar os 2 títulos máximos que os homens os atribuíram e que os próprios discípulos o chamavam. Mestre. Jesus era o bom mestre, aquele que ensinava coisas fantásticas, que nos ensina até hoje, que é reconhecido mesmo na área da educação como um mestre em excelência. Usou métodos fantásticos, como parábolas, pequenas histórias corriqueiras do dia a dia que serviam para ensinar verdades fantásticas e profundas. Jesus é o bom mestre. Mas nem mesmo o mais excelente dos mestres consegue ensinar um aluno que não quer aprender.
Temos algumas irmãs aqui que são professoras ou foram professoras. E por mais que vocês se esforçassem, aquele aluno que não quer aprender, não aprende. E a primeira coisa que Jesus está a dizer é, olha, eu sou mestre. Vocês me chamam de mestre. Mas será que vocês querem mesmo aprender? A primeira pergunta que eu vos faço essa manhã, igreja, é: vocês querem aprender? É do vosso agrado aprender com Jesus? É a vossa intenção aprender com Jesus? Ou estamos aqui só para mais um domingo? Epá, é até domingo de ceia, é um domingo mais especial e tudo, eu preciso vir. Jesus quer te ensinar algo nessa manhã, mas tu só vais aprender se tu quiseres. Ele é o bom mestre. O segundo título é Senhor. E permitam-me ir direto ao ponto: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Dentre os 12 estava Judas. Judas chamava Jesus de Senhor. Judas teve seu pé lavado por Jesus, mas saiu dali e foi o trair. Reconhecemos que Jesus é Senhor, amém? Nós dizemos isso, nós cantamos isso. Para nós isso é uma verdade. Uma coisa é reconhecer Jesus ser Senhor. Outra coisa é tê-lo como meu Senhor. A segunda chamada de atenção dessa manhã é: tens Jesus como teu Senhor? Entendes quem Jesus é e queres reconhecer o senhorio dele sobre a tua vida? Não adianta de nada virmos à igreja, irmos a acampamentos, imitarmos o que os outros fazem, se não seguirmos o que Ele quer nos ensinar e o que Ele quer nos mandar através da sua palavra. Jesus é Senhor e Ele quer ser Senhor sobre as nossas vidas. A verdade é que, ao lavar os pés dos seus discípulos, Ele não deixava de ser mestre. Ele estava a ensinar. Ele não deixava de ser Senhor. Ele estava, mais uma vez, a dar uma ordem. E é por isso que no versículo 14, ele vai dizer: quem vocês acham que devia lavar os pés? O Senhor devia ter os seus pés lavados. Mas deixa eu dizer uma coisa. Os 12 estavam ali. Os 12 tinham ali os pés sujos. Os 12 sabiam onde estava a bacia. Os 12 sabiam onde estava a toalha. E ninguém, repito, ninguém foi tratar dos seus irmãos. Sabe qual é o problema? A gente vem à igreja e não, eu não vou fazer magia agora, está bem? Isso é só no acampamento. Eles já ficam logo todos. A gente vem à igreja desse jeito. Sirvam-me. Eu quero ser servido. Onde está a comida? Anda, quero mais. Dá-me mais. E o culto hoje não foi tão bom. O louvor até se enganou ali naquela parte. E o pastor estava despreparadito. O professor da EBD, xiii. É por isso que eu não vou. Oração às 9 da manhã. Eu só quero ser servido. Dá-me mais. Epá, ainda estou com os pés sujos, ninguém me veio lavar. Dá mais. Dá mais. É para isso que foste chamado? Para ter essa atitude? O que Jesus faz é, sendo Ele o Senhor, é ter uma atitude completamente diferente. É dizer: o que eu posso fazer por ti? Em que posso servi-lo? Posso anotar o seu pedido, Senhor? Como é que é, Kelly? O cliente tem razão. Em que posso fazer? Em que posso ser útil?
Nós devemos vir à igreja não para ser servidos, mas para servir. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi isso que Jesus ensinou naquela noite. Ele cinge os seus pés. Só que ser servo não é atrativo. Era o mais reles que lavava os pés. Ele não era reconhecido por ninguém. Nós queremos aparecer, nós queremos chamar a atenção, nós queremos ser servidos. Quando Jesus dá-nos o exemplo, sendo Ele Mestre e Senhor, e vai servir aqueles 12, inclusive o que o ia trair. Igreja, naquele dia, Jesus rebaixou-se mais do que qualquer discípulo ali. Naquele dia, Jesus marcou a vida daqueles homens de uma vez por todas, ensinando a eles que eles deveriam servir. A verdade é que alguns deles entenderam de forma literal. E se vocês lerem depois, nós vamos passar por esse texto estudando o livro de Timóteo, vamos ver que a lavagem dos pés virou uma prática na igreja. E até hoje muitas igrejas têm essa prática de lavar literalmente os pés uns aos outros. Se nós entendemos esse texto só no literal, nós estamos muito aquém. Serviço, submissão. Jesus deu o exemplo. Jesus mostrou que, sendo Ele o bom mestre e o Senhor, Ele podia abaixar-se, curvar-se e voluntariamente servir aos seus irmãos. E eu e tu temos a mania de dizer, sim, eu estou aqui, mas Ele não pediu. Eu só faço pedir. Nenhum dos 12 pediu que Jesus lavasse os pés. E Ele foi. Um deles até brigou com Jesus e diz, não, tu não vais me lavar o pé. O outro sai dali para trair Jesus. Mas Ele fez na mesma. Somos chamados a servir. E permitam-me aqui partilhar convosco. O texto da capa do boletim fala, eu dou graças a Deus pela vida dessa igreja. Porque essa igreja me permite servir. Essa igreja me permite curvar as minhas costas. Passar 2 semanas num acampamento, que até tinha gente da nossa igreja, mas podia não ter. E servir durante 2 semanas longe daqui. Essa igreja me permite fazer coisas que muita gente não faz ideia que eu faço. Porque vocês me dão um suporte para isso. Eu dou graças a Deus porque dentre os irmãos nesse banco, muitos servem sem ser vistos. E eu sou grato a Deus pela vossa vida, porque vocês entendem aquilo que fomos chamados para fazer. E Jesus fecha essa ideia no verso 17 a dizer, se vocês entendem isso, bem-aventurados serão se fizerem. E vocês sabem a paixão que eu tenho por essa expressão, macários. Bem-aventurados serão se fizerem. Bem-aventurado não é feliz apenas. É muito mais que isso. Bem-aventurado é tudo. É paz, é plenitude. É um estado de felicidade tal que não depende das circunstâncias. Tu vais estar curvado a servir. Enquanto outros caçoam de ti, tu estás feliz a servir, porque o que importa é servir aos outros. Tu vais estar a passar por lutas e dificuldades na tua vida, mas vais sentir a paz que excede todo entendimento. Tu vais ser pisado e humilhado, mas está tudo bem. Vais te sentir em paz consigo e com Deus. Macários seremos nós, quando nós entendermos de facto e praticarmos aquilo que a Bíblia diz. Porque sabem, a toalha é o símbolo do serviço, assim como a cruz é o símbolo da submissão. E hoje é domingo de ceia. E eu desafio os meus irmãos a abrirem mais um texto. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Paulo escreve àquela igreja o seguinte, Filipenses 2, do 2 ao 28. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo,
tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e quando estava em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Meus queridos, Paulo entendeu a mensagem que ele ouviu dizer de Jesus com uma toalha a servir. Ele entendeu a importância do que Jesus fez na cruz. E, meus queridos, a cruz é a nossa salvação. A cruz foi aonde foi consumado a obra de salvação. Mas ela começou lá atrás, quando Jesus se humilha, quando Jesus vem a esse mundo, quando ele usa a toalha. Eu sinceramente não quero que hoje seja só mais um culto na tua vida. Eu não quero que seja só mais uma ceia onde vais relembrar quem Jesus é e o que Ele fez. Quando eu estava a pensar nesse culto e a orar ao Senhor sobre o que eu deveria falar nessa manhã, a relembrar tudo aquilo que eu vivi naquele acampamento, o meu sentimento, o meu desejo e a minha oração é que cada um dos meus irmãos saia daqui preparado para servir, disposto a servir uns aos outros como Cristo serviu a nós, como Ele mesmo se entregou por nós. Eu volto a dizer, não é atrativo. Não esperem aplausos. Deixa-vos contar uma coisa que aconteceu no acampamento Batista essa semana. Houve uma miúda que no último dia resolveu limpar o lixo, porque eles tinham premiações por quem fizesse boas coisas. E ela foi limpar o lixo. E, entretanto, ela ia ser uma das pessoas que iria ganhar até como destaque. Só que, entretanto, ela conversou com alguém e lá foram dar reconhecimento a ela. E ela foi aplaudida por todos e ganhou chocolates. E já não ganhou como destaque. Se queres destaque nessa vida, não vais ter na próxima. Se queres a tua recompensa nessa vida, não é para a futura. Sirvam nessa vida para ser macários. Não sirvam porque o outro está a ver. Não sirvam porque o pastor está a dizer. Não sirvam porque agora está aqui até a direção da igreja, então deixa-me portar bem. Sirvam em amor. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Lavem os pés uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Não considerem que vocês são mais importantes que ninguém. Cristo veio, morreu naquela cruz e ressuscitou para nos lembrar que, de facto, nós devemos servir. Vou chamar aqui à frente o grupo de louvor e os diáconos. Nós vamos ter o nosso tempo de ceia. Paulo, ao escrever aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Naquela noite, quando Jesus foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão, ou beberdes do cálice, anunciai a volta do Senhor até que Ele venha.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Meus queridos, a ceia é um memorial. Ela serve para nos lembrar o que Cristo fez por nós. Ela nos lembra que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Ele voltará. E hoje eu quero que ela também vos lembre que Ele nos ensinou a servir. E que nós devemos servir também. Durante a ceia, todos os que são membros batizados em uma igreja cristã evangélica, que entendem a mensagem da cruz e estão em comunhão com a sua igreja local, são convidados a participar também. Mas examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. É curioso, o texto não nos desafia a examinar e não comer. Examine-se e coma. Porque diante de Jesus, nós não podemos nos examinar, ver os nossos erros e ir embora dizer: eu não posso fazer isso. Diante do exemplo de Jesus, nós devemos nos examinar, ver os nossos erros, nos arrepender, pedir perdão e sair prontos para mudar de uma vez por todas. Serviço, submissão, cuidado. A Bíblia diz que naquele dia, depois de partir o pão, o Senhor Jesus deu graças. E a semelhança do que Ele fez, faremos nós também. Vamos orar com a palavra do nosso irmão Helder. Graças, Senhor, porque podemos celebrar este memorial do Senhor e que tudo possa ser feito para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Senhor, que possamos nós entender o que é ser serviço e o que é ser servir, e o que é ser servo e servir também, Senhor. Dá-nos um bom tempo e que possamos fazer este memorial para a honra e a Tua glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, damos graças. Amém. Amém. Enche-me de ti, Senhor.
deveria ter sido servido não foi servido. Sabem, eu sempre me lembro do processo que o pão levou até chegar até nós. Esse pão é pão e vai ser sempre pão. Ele não se transforma no corpo de Jesus. Ele nos lembra o corpo de Jesus. Esse pão passou por algum processo desde o início. O trigo teve que morrer, a sua semente teve que cair, morrer para germinar. Depois ele foi arrancado, ele foi amassado, triturado para virar uma farinha, passou numa mó, fermentou e virou esse pão com outros ingredientes. Jesus morreu para dar-nos vida. O seu corpo foi triturado, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lembrando do que Jesus sofreu para que eu e tu pudéssemos ser macários, livres em Cristo, servir uns aos outros, comamos do pão. A Bíblia nos diz que, semelhantemente, depois de cear, ele bebeu o cálice. Dizendo que essa é a nova aliança do seu sangue. A antiga aliança era muito complicada de sermos salvos. Tínhamos que sacrificar, precisávamos de um mediador. Havia um véu no templo que separava o homem de Deus. Mas depois que Jesus morreu, o véu rasgou-se de alto a baixo. Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho. Essa é a nova aliança. E gratos por essa nova aliança, nós vamos orar com a nossa irmã Luísa. Pai Santo, ao celebrar, Senhor, este memorial, Pai, nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou e nos ama tanto, que deu a sua vida por nós e nos pediu para continuarmos a recordar esse amor por Ti, que Tu tens por nós, Senhor. Ó Pai, que assim seja, Senhor, que neste momento possamos lembrar o Teu sangue derramado na cruz e dizer obrigado, meu Jesus. Amém. Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
Alguém que foi servido do pão, não foi servido do vinho? Da mesma forma que o trigo passou pelo que passou, a uva também foi pisada. E sem querer explicar a portugueses o processo de fabricação do vinho, ela sofreu. Ela foi espremida até a última gota. E diz-nos o texto bíblico que Jesus, a um determinado momento, quando lhe perfuraram a lateral, já só saiu água, já não tinha sangue. Ele deu até a última gota por mim e por ti. Ele fez isso para nos ensinar o quão importante pode ser a nossa vida nele. Que nós podemos ser libertos do pecado e viver uma vida de santidade, uma vida de serviço e de amor. Eu quero que tu olhes para a pessoa que está do teu lado. Quero que tu realmente troque olhares com ela e diga: eu quero servir-te em amor. Nós fazemos a ceia no momento de culto porque é um momento de comunhão. É um momento onde nós podemos desfrutar da companhia dos nossos irmãos. Então, se tu quiseres, troca de cálice com alguém do teu lado, demonstrando que queres servir essa pessoa em amor. Quem tinha o sumo pode voltar a trocar de volta, porque eu sei que alguns estão com o sumo. Também é amor de voltar o sumo para a pessoa. Irmãos, serviço, cuidado, proteção. Jesus nos ensinou muito mais do que somente a nossa salvação. Esse é o ponto alto. Ele nos salvou, Ele nos remiu, Ele nos redimiu. Mas de nada vale tudo isso se não aprendermos as suas lições, se não tivermos Ele como nosso Senhor e se isso não mudar a nossa vida de uma vez por todas. Lembrando do que Jesus fez por nós e do que Ele nos ensina, participemos todos juntos do vinho. Bem, eu até podia ter posto uma música diferente para acabar esse culto, mas depois de participarmos do que participamos, depois das 2 semanas que eu venho, eu sinceramente não consigo terminar diferente do que celebrando e cantando: a tua graça me alcançou, para ti eu quero viver, eu vou compartilhar do teu grande amor até que tu voltes. Vamos ficar de pé e cantar juntos até que Ele venha. Me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará?
graça me alcançou. Para ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha, Ele é a razão que me faz. Só as vozes, até que Ele venha. Até que Ele venha, até que Ele venha, Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha, Ele é a razão que me faz continuar. Deus e Pai, nós vamos continuar até que Tu voltes, Senhor. Hoje, Senhor, ao celebrar a Tua ceia, lembramo-nos daquilo que Tu fizestes, mas lembramo-nos também daquilo que Tu ensinastes. E eu te peço, ó Deus, por mim e pelos meus irmãos, que nós possamos servir uns aos outros em amor, que nós possamos ser reconhecidos em Alcobaça como a igreja que se ama, como a igreja que cuida uns dos outros, como a igreja que serve uns aos outros, Senhor, como a igreja que é parecida contigo. Pai, eu te peço por essa semana que vamos enfrentar, que de facto, ó Deus, Tu possas providenciar todas as coisas na nossa frente. Protege-nos, blinda-nos e guarda-nos de todo o mal. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz, uma semana de felicidade, que possamos sentir, ó Deus, a paz que excede o Teu entendimento, todo o entendimento durante essa semana, porque ela vem de Ti. Paizinho, fica conosco, fica com os meus irmãos, e que o amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um dessa igreja, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Podemos assentar com uma oração silenciosa. Estamos encerrados o culto dessa manhã.